Olá, eu sou Christian Moreira. No vídeo de hoje nós vamos falar com você sobre 4 dicas que o arquiteto que está executando revestimento de parede deve saber. Antes da gente começar o vídeo, queria pedir para você para me seguir nas redes sociais, muito material bacana aí saindo, né? Então nós estamos aí com Instagram, com Facebook, com Telegram, material exclusivo para você, muito conteúdo bom. Então, revestimento de parede é um sistema que, embora muitas vezes o leigo acha que o revestimento de parede ele dá só o aspecto final da parede, né? Mas, na verdade, o revestimento de parede ele tem também uma finalidade de proteger a base, de proteger a parede. Então, ele contribui ali com a impermeabilização da parede, ele contribui também com o isolamento termoacústico da parede, às vezes como sistema secundário, às vezes até como sistema principal. Então, os revestimentos também defendem as paredes, os substratos, né, que em geral são alvenarias, ou drywall no Brasil mais comum, defendem o substrato das agressões mecânicas, das pancadas, dos arranhões. Né? Então, além de dar o aspecto final da superfície, é também um mecanismo de proteção dos substratos. Então, praticamente todas as obras que a gente vê de construção civil, ela tem algum tipo de revestimento. No Brasil, os revestimentos mais comuns são os revestimentos de argamassa, os revestimentos cerâmicos, que em geral são placas cerâmicas, e os revestimentos de pedra natural. Os revestimentos de argamassa são, vamos dizer assim, aquele cavalo de batalha dos revestimentos em geral, né? Porque é muito prático, é muito barato. Existe mão de obra abundante que conhece o revestimento, embora seja ainda uma coisa muito artesanal. O revestimento de argamassa é uma coisa muito artesanal. E o que aproxima esses revestimentos, essa família, né? O que caracteriza essa família é o fato dos revestimentos de argamassa serem fabricados de cimento, areia e água. Né? Então isso é argamassa, cimento, areia e água. Quando se mistura o cimento com a areia e com a água, o cimento reage com a água e gera uma reação química e aquela pasta inicial endurece e ganha resistência. Enquanto a pasta inicial, a argamassa, inicialmente está pastosa, está fluida, ela pode ser aplicada sobre superfícies, conformada sobre superfícies, criando uma camada, né, que tem várias finalidades, dentre as quais essas que eu citei no começo aí. Então, essa família de revestimentos de argamassa, ela pode ser dividida em 3 tipos principais. O primeiro é o chapisco. O chapisco que é feito com uma argamassa muito fluida de cimento e água. Essa argamassa ela é jateada, ela é aplicada sobre o revestimento, sobre a alvenaria com colher mesmo metálica, ou jateada. Então, principal finalidade do chapisco é aumentar a aderência da parede, do substrato, da base, com os revestimentos de acabamento que virão depois. Então, na maioria das vezes, o chapisco não é um acabamento em si, ele é uma técnica que visa melhorar a base para a aplicação das camadas de acabamento, as camadas, né, superiores de acabamento. Pode acontecer, não, você pode encontrar isso na prática, do acabamento ser feito com chapisco. Acabamentos em geral mais baratos, a gente vê isso muito em muro, né? O acabamento ser feito com chapisco é aplicado um chapisco de maior intensidade, de maior espessura, e aquilo recebe pintura ou não, enfim, é um acabamento grosseiro, mas você pode ver isso na prática. Depois do chapisco existe o chamado emboço, ou camada de base. O emboço ele é aplicado na superfície da parede com auxílio de sarrafos, de réguas, né? Então a argamassa pastosa, não muito fluida, ela é colocada sobre a parede e ela é conformada, ela é amassada, ela é comprimida contra a parede com auxílio de sarrafos e réguas, formando uma camada. Em geral, essa camada é uma camada espessa, de 2 a 2,5 cm de espessura, não é uma camada espessa. Ela é uma camada com acabamento não tão refinado, com acabamento não tão liso, e ela serve para 2 coisas. Ela serve para cobrir as imperfeições
da camada de base até determinado ponto, né? Porque também não dá para cobrir todas as imperfeições da parede usando o emboço, mas até determinado ponto ela sanear aquelas imperfeições da parede, e isso é uma coisa. E servir de base para outros acabamentos, que pode ser argamassa também, uma outra camada de argamassa, pode ser cerâmica ou pode ser pedra natural, outras, né? Essas são as mais comuns. Então nós falamos do chapiço, falamos do emboço. Depois disso tem o reboco, que a gente conhece toda a camada de revestimento de argamassa como reboco. Na verdade, reboco é a camada final, é a camada de acabamento, a camada mais delgada, feita com uma argamassa mais fluida, e ela é aplicada fina, meio centímetro, no máximo 1 centímetro, e é dado ali o acabamento final. Esse acabamento final ele deve ficar mais liso, mais assim, mais um acabamento mais refinado, para cima dele ser aplicado produtos de pintura. Em geral, em cima do reboco, o reboco já serve como base para pintura. Não se aplicam placas cerâmicas sobre o reboco. Tá? Então, isso é revestimento argamassado, é o nosso cavalo de batalha, o mais comum na obra. Além desses, no Brasil nós temos a aplicação de placas cerâmicas também. Existem placas cerâmicas dos mais diversos tamanhos, das mais diversas cores, dos mais diversos fabricantes disponíveis no mercado. A placa cerâmica é um produto, claro que tem inúmeras variações de qualidade das cerâmicas, né? Mas é um produto que dá um acabamento, é bonito, né? Então você, arquiteto, pode escolher cores, texturas, é bonito, é prático, é fácil de limpar. Cuidados que a gente tem que tomar com a placa cerâmica é assim, ela exige uma distância entre as placas. Você não pode aplicar as placas encostadas uma da outra, né? Então ela exige uma junta. Para que a junta? Na junta vai uma coisa chamada rejunte, que nada mais é que uma argamassa bem fluida, é vendida industrializada também, né? Colorida também. Então o arquiteto, quando vai especificar a cerâmica, tem que especificar também a cor do rejunte. Essas juntas, elas servem para dissipar as tensões da superfície. O que causa tensões na superfície é principalmente o movimento térmico. Quando esquenta, as placas expandem. Quando esfria, as placas encolhem, né? Elas contraem. Então, esse expandir e contrair causa tensões na superfície, que podem levar a destacamentos das placas, podem levar a rachaduras, se elas forem assentadas juntas, né? Porque aí a tensão se transmite diretamente de uma placa a outra. Então, o rejunte serve para dissipar essas tensões, serve como se fosse uma borrachinha ali no meio das placas cerâmicas, não é? Então, hoje em dia, as técnicas de fabricação permitem a aplicação de cerâmicas grandes. Existem também os porcelanatos, que podem ser aplicados como revestimento de parede, que tecnicamente tem autores que dizem que porcelanato não é cerâmica, porque embora a base de fabricação seja argila também, mas enfim, o porcelanato é mais resistente e ele pode ser aplicado sem juntas. O porcelanato pode. Temos também as pedras naturais. Pedras naturais são, no Brasil, as mais comuns são os mármores e os granitos. Pedras naturais são pedras que são mineradas, fatiadas, com equipamento adequado, polidas, né? Existem vários graus de polimento, algumas chegam a ter aquele acabamento vitrificado e são cortadas em dimensões normatizadas. Essas placas de pedra natural são assentados sobre argamassa, sobre uma base de argamassa, com argamassa também, ou com inserts metálicos, sem argamassa, com inserts metálicos. São peças que fixam as pedras na base, né, como se fossem parafusos que fixam as pedras na base. Então esses são os revestimentos mais comuns e as finalidades a que eles se destinam. Agora as dicas. O que você tem que lembrar? Você é arquiteto que está executando uma obra de revestimento. O que é que você tem que lembrar sobre os revestimentos? Primeira coisa, a preparação, o aprumo da parede. A parede tem que estar aprumada. Né? Aprumada. O que é uma parede aprumada? É uma parede alinhada com relação ao seu eixo. Como a técnica de execução de parede no Brasil ela é muito artesanal,
É muito comum a parede, mesmo as paredes de alvenarias de bloco de concreto, que ela é melhor, ela fica desaprumada, desalinhada. Então a parede ou fica caindo para um lado ou caindo para o outro, né? Desalinhado com relação ao eixo. Muito bem. Quando a parede está desalinhada com relação ao eixo, em geral é necessário a aplicação de camadas mais espessas de argamassa para regularizar a parede, para você ter uma superfície regular para aplicar o acabamento que for sobre aquela superfície. Né? Tem pedreiro que fala assim, tirar na massa o desaprumo. Então, quando você tem espessuras grandes de argamassa, a sua argamassa, né, está sujeita a trincar, ela retrai, porque o cimento, as camadas muito espessas com muito cimento, retrai muito, e a retração gera fissuração, rachadura e destacamento da camada de base. Não é? Então o desaprumo da parede, ele vai levar você a executar um revestimento de baixa qualidade, sujeito a muitas patologias. Aí você me pergunta, como é que eu evito isso? Na fase de revestimento você não evita. O desaprumo das paredes ele tem que ser evitado enquanto as paredes estiverem sendo executadas. Então, se você pegou o serviço só para assentar a cerâmica, só para fazer o revestimento final, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir o prumo das paredes. Porque senão o seu serviço ele vai ficar de baixa qualidade, ou então você vai ter que gastar mais para regularizar as paredes, utilizando um tipo de argamassa armada, e que é muito mais difícil de fazer, vai ficar muito mais caro para você. Se você estiver executando a obra inteira, não é, garantir que as paredes, os painéis sejam aprumados, eles estejam no prumo, que aí vai te dar um acabamento, um revestimento de boa qualidade. Segunda dica, preparar a superfície para receber os revestimentos finais. Né? Preparar a superfície, gente, tem a ver com limpeza. A superfície tem que estar limpa. Limpa de poeira, limpa de incrustações, limpa de obra. No Brasil, infelizmente, ainda é um ambiente sujo. Limpa de produtos outros que estejam sendo utilizados para os processos construtivos, de óleos, graxas, né? Então isso aí tem que ser limpo. Antes de aplicar os revestimentos finais, né? Que em geral é o chapisco, o reboco, limpar a superfície. Tem gente que joga água, pode ser com vassoura, com esfregão, limpar, deixar ela limpa, né? Deixar a superfície limpa. Outra coisa é tentar corrigir as imperfeições da superfície, rachaduras, buracos que podem ser cobertos com argamassa até um determinado ponto. Tem rachadura muito grande, buraco muito grande que é difícil você corrigir. Mas os pequenos, eles têm que ser corrigidos nessa fase aí, antes de iniciar a aplicação dos revestimentos. Tá? Então falamos da primeira coisa, né? Que é o aprumo da parede. Falamos da segunda coisa, que é a preparação da superfície. A terceira coisa, a terceira dica, é tomar cuidado com as camadas sucessivas. Muitos sistemas de revestimento contam com camadas sucessivas. O revestimento que a gente chama de reboco, na verdade, ele tem de 2 a 3 camadas. Ou é o chapisco, o emboço e o reboco, ou é o chapisco e uma massa única, que é tipo o emboço e o reboco aplicado ao mesmo tempo. Ou então você tem chapisco, emboço e cerâmica, então são várias camadas. Né? Em geral são várias camadas. Essas camadas, para você aplicar a camada superior, a camada inferior tem que estar acabada. O que é acabada? Curada. Ela tem que estar acabada, nivelada, totalmente aplicada, a parede tem que estar cheia, mas ele tem que estar curado. Né? As camadas inferiores têm que estar curadas, ou seja, tem que ser dado um prazo para secar aquilo, né? Eu vou usando uma linguagem coloquial, né? Secar, na verdade, o cimento e a água reagirem. Eles têm que reagir. Isso demora, depende muito do traço da argamassa que você está usando. Quantos dias demora? Mas vai de 3 a 7 dias em geral. Então, para aplicar as camadas superiores de revestimento, as camadas inferiores elas têm que estar curadas. Aí, se eu não fizer isso, mais uma vez a qualidade do seu revestimento vai cair. Mais uma vez você vai estar sujeito a destacamento de revestimento, a trincamento de revestimento. Né? Eu já vi casos de cerâmica ser aplicado sobre argamassa verde, né? Verde assim, que não curou direito, as placas caem.
Não aguenta, a base não aguenta o peso das placas cerâmicas. Em granito é muito pior, o granito é muito mais pesado, né? Quarta dica, limpeza final. Bem, acabei o meu sistema, tal, sempre tem alguma coisa a ser feita a mais, né? Então, se você terminou o seu revestimento de argamassa, você terminou o seu reboco, você tem uma camada lisa de reboco bacana ali, ela não vai ficar só naquilo, vai vir uma pintura depois. Então, é necessário fazer uma limpeza também, tirando a mesma coisa, tirando pó, tirando incrustações, tirando outros elementos contaminantes, para que os outros sistemas construtivos possam ser executados tranquilamente, garantindo aí que a sua obra como um todo vai ficar muito bem feita, com muita qualidade. Mas cerâmica, ao terminar de assentar a cerâmica e de aplicar o rejunte, aquilo tem que ser limpo, tem que ficar limpo. Mesmo que depois ocorra muita coisa na obra e você tenha que supervisionar uma outra limpeza final, mas ao concluir as camadas finais do revestimento, fazer outra limpeza para o prosseguimento do serviço. Galera, por hoje é isso aí. 4 dicas para bem executar os revestimentos de parede, tá? Me siga nas redes sociais aí, gente. Nós estamos juntos, muito conteúdo bacana. Um abraço para vocês. Muita luz, muita paz.